Olá, esse é o Patramada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos bem? Estamos de Estamos. ressaca? Se vocês estiverem de ressaca, vocês se preparem, porque o caso que a gente tem hoje é uma bomba. É super triste, é super recente, ainda tá em andamento e vai fazer vocês ficarem bem emputecidos. Ah, eu tô que nem a Xuxa querendo boas notícias, sabe? De E hoje em diante, só quero boas notícias. a gente tenta passar boas notícias, né? Mas, gente, esse podcast é um podcast de crimes reais, porém a gente normalmente é mais descontraída, mais leve. A gente ri quando tem coisa pra rir, a gente chora quando tem coisa pra chorar, a gente milita quando tem coisa pra militar. Mas hoje é um caso brasileiro que tá em andamento. Então, eu queria pedir pra vocês muita cautela, muito cuidado nos comentários, porque não só a vítima tem família, mas o agressor tem família, pessoas que não têm nada a ver com isso e pessoas que podem ler o seu comentário. Então, vamos tentar não ofender ninguém e também não atrapalhar o processo que está em andamento, correto? Vamos manter a educação e a gentileza de sempre nos comentários, gente. Exatamente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Vitória, nossa ouvinte maravilhosa, que foi quem trouxe esse caso pra gente, quem trouxe a nossa atenção para esse caso. E queria agradecer a Camila, a irmã do Guilherme, a irmã da vítima, que me aturou perguntando as coisas para ela e que me dividiu coisas pessoais da família dela, dividiu o processo comigo. Obrigada, Camila. Eu espero que você goste do vídeo, eu espero que a gente traga atenção para o caso. E eu queria dizer que todas as informações que são divididas nesse vídeo, elas foram tiradas de fontes confiáveis que estão na descrição desse vídeo. Então, façam uso da descrição do vídeo se vocês quiserem confirmar alguma coisa que eu falei. E eu queria dizer que qualquer opinião expressa nesse vídeo é só a nossa opinião. São só opiniões e elas são opiniões do podcast e não da família da vítima ou do agressor ou do réu. Então, essas pessoas não devem responder legalmente por nada do que a gente está falando aqui. Essas são as nossas opiniões e a gente toma responsabilidade por elas. Correto? Acho que eu dei todos os recados. E assim, gente, esse é um caso que, infelizmente, não é um caso raro no Brasil. É um caso de um. É um caso de violência de trânsito. É um caso em que um homem jovem de 22 anos morre por causa de violência de trânsito, e é um caso em que a gente acaba saindo sempre com a sensação de impunidade, de que não deu em nada e que a morte da vítima não significou nada, infelizmente. No dia 2 de março de 2023, ou seja, poucos meses atrás, o Guilherme Casella, de 22 anos, dirigindo uma moto, foi literalmente prensado contra um poste depois que um homem dirigindo uma caminhonete perseguiu o Guilherme e jogou o carro contra ele. Mas, gente, que horror! Que é isso? Pois é. O dono da caminhonete, o Paulo Eduardo Jacinto Gonçalves, e no processo está escrito Gonçalves Jacinto, nas fontes, nos jornais está escrito Jacinto Gonçalves, o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo, de 41 anos, foi interrogado pela Guarda Civil Municipal e ele confirmou que ele tinha discutido e trocado ofensas com o Guilherme depois que ele quase o atropelou com a moto na saída de um açougue. Depois disso, segundo o Paulo Eduardo, o Guilherme, coincidentalmente, se chocou de frente com a sua caminhonete e morreu. Que estranho. É muito estranho. Porém, há imagens de câmeras de segurança que foram coletadas pela polícia, mas que ainda não foram liberadas para o público, comprovando que o Paulo Eduardo seguiu o Guilherme. Então, o que acontece? Eles saem do açougue, pelo que eu entendi, o Paulo Eduardo tá no açougue ou tá saindo do açougue. O Guilherme chega ou passa pelo açougue e quase atropela o Paulo Eduardo. A gente sabe que o trânsito no Brasil é uma coisa extremamente caótica, então não é difícil desse tipo de coisa acontecer, um descuido, qualquer coisa que Isso foi em São seja. Paulo? Onde que é o Leme? Tem a Segura. cidade de Leme, que é vizinha de Pirassununga, no interior de São Paulo.
Tá, por Ela é isso. de Leme? Então é de Hum. Leme. Tá, era a cidade vizinha, era muito perto de Pirassununga. Eu tinha colega de escola que morava lá e ia todo dia de ônibus. Pelo que eu entendi, então, o Guilherme, ele passa pelo açougue, ou ele passa ou ele estaciona no açougue, enquanto o Paulo Eduardo tá saindo, e o Guilherme não vê, ou por algum descuido, entre aspas, quase atropela o Paulo Eduardo. Eles começam a discutir, o que também não é incomum, né, no trânsito, e trocam ofensas. O Guilherme vai embora e o Paulo Eduardo segue ele. E a outra notícia que a gente tem é de que houve um acidente. E esse acidente acaba com o óbito do Guilherme sendo prensado num poste. Então, assim, eu não sei qual foi a intenção do Paulo Eduardo ao seguir o Guilherme. Eu não posso falar sobre isso. Legalmente, eu não posso nem especular isso. Mas o que a gente sabe é que a gente nunca vai ouvir o lado do Guilherme nessa história. Porque ele acabou prensado contra um poste. E o Paulo Eduardo fala que ele colidiu de frente com a caminhonete dele, que não houve nenhuma intenção de machucar o Guilherme, mas é estranho, é uma história estranha. Que estranho. Muito É muito estranho. estranho. Tudo muito estranho. De novo, há imagens de segurança que confirmam que o Paulo Eduardo de fato seguiu o Guilherme. Então, por que você seguiria uma pessoa se você não tem nenhuma intenção de continuar essa briga? Eu não sei. Eu não posso falar da intenção do Paulo Eduardo, porque, como eu falei, nem legalmente eu sou autorizada a falar isso. Há também a especulação de que o Guilherme, não bastasse ter sido prensado contra o poste, tenha levado um tiro. Mas a família ainda não teve acesso ao relatório do IML. A gente não sabe se essa informação é verdadeira. Bem, o Paulo Eduardo, ele foi preso em flagrante. Ele teve a prisão preventiva decretada e ele foi acusado de homicídio doloso qualificado. Isso porque teve a intenção de matar, o Guilherme não teve chance de defesa, etc. Deve ter a qualificadora de motivo fútil, né? Provavelmente. Ele ficou detido por 80 dias no Centro de Ressocialização de Limeira, mas ele foi solto com habeas corpus no dia 25 de maio. Habeas corpus é um negócio que no Brasil, quando a gente ouve nas palavras habeas corpus, a gente já imagina impunidade, porque no Brasil ele normalmente é aplicado para pessoas brancas de classe média alta que têm os seus bons advogados pagos e não para a população geral. Em teoria, habeas corpus é uma coisa boa, é um recurso, é uma medida, um tanto quanto controversa, mas é uma medida que, teoricamente, garante que o cidadão não seja preso, não tenha o seu direito de ir e vir infringido por uma ilegalidade ou por um abuso de poder. Então, ele garante que você não vá ficar na cadeia por mais tempo do que a lei permite, que ninguém pode vir sem motivo nenhum e te prender, não interessa o cargo da pessoa, a pessoa não pode simplesmente te prender. Ele garante que somente a pessoa com autoridade para te prender, te prenda. Então, é uma medida que a gente tem que, em teoria, protegeria o cidadão do Estado. Infelizmente, no Brasil, ele tá, como eu falei, associado à impunidade. É usada para soltar branco rico. É usado para soltar branco rico. Eu acredito do fundo do coração, e essa é uma opinião pessoal da Natália, eu acredito que se a classe social do Paulo Eduardo fosse outra, a gente não estaria falando em habeas corpus. O que acontece quando uma pessoa sai com habeas corpus, uma pessoa não tá na cadeia, é muito mais fácil de você montar uma defesa junto ao seu advogado. A gente fala um Então, pouco disso até no caso do Adnan, que a gente fez. A exatamente. diferença que é você poder se preparar para o julgamento quando você consegue um habeas corpus e quando você não consegue. Quando você espera o julgamento preso, o seu advogado tem pouco acesso a você tem pouco acesso a montar uma defesa, a falar com seus amigos, a falar com testemunhas, a falar com outras pessoas e tentar montar uma defesa para você. E no Brasil, esse é um direito que é cedido
normalmente a pessoas mais ricas. Então, quando a gente ouve falar de habeas corpus, a gente já pensa em impunidade. E eu vou tentar desmistificar um pouco, lembrando que eu não sou advogada, não sou formada em direito, mas o que basicamente a defesa alegou é que no caso do Paulo Eduardo, num primeiro momento, a polícia tratou o caso como sendo um acidente de trânsito, no qual, depois de discutir, os dois teriam colidido, coincidentalmente. E que apenas depois de ver que o Guilherme tinha uma perfuração na perna esquerda, a polícia começou a tratar como um homicídio doloso. Porém, o exame de corpo de delito não menciona uma arma de fogo e no momento do crime, o Paulo Eduardo não estava carregando uma arma de fogo. Então, no pedido de habeas corpus, o que a defesa alega é que a pena de homicídio doloso, né, a acusação de homicídio doloso qualificado é uma acusação muito forte pelo que aconteceu e que o cliente deles, né, o Paulo Eduardo, estava sendo teve a prisão preventiva decretada de forma aleatória, de forma genérica. Eles falam decretada em decisão carente de fundamentação idônea e baseada apenas em argumentos genéricos. E que por isso ela devia ser anulada. No pedido de habeas corpus, eles destacaram também que o Paulo Eduardo é um réu primário, casado, com filho menor de idade, e que tem ensino superior e trabalha há muitos anos na mesma empresa, e que ele garante o sustento da família. Então, esse seria uma carta, tipo, um selo de aprovação, um selo de aqui está o bom cidadão, ele não vai fugir do país, ele vai cooperar. O selo de cidadão de bem, né? Ele vai cooperar com a polícia, então pode soltar. Para que ele não volte para a prisão preventivamente, ele deve comparecer mensalmente em juízo, não deixar a comarca sem autorização, ele fica proibido de frequentar bares e estabelecimentos congêneres onde haja bebidas alcoólicas, e ele fica proibido de frequentar clubes de tiro ou qualquer local onde se manuseiem armas de fogo, isso por causa da suspeita de que ele tenha dado um tiro no Guilherme. Também no pedido de habeas corpus, no processo, uma coisa que eu acho interessante apontar é que eles confirmam que há imagens de câmera de segurança que confirmam que ele seguiu o Guilherme, e que no momento do acidente, ele falou para a guarda municipal que ele tinha ligado para os serviços de emergência para socorrer a vítima. Porém, no celular dele não tinha nenhuma ligação feita para os serviços de emergência. Então ele chamou como o serviço de emergência? Um sinal de fumaça que ele fez. Ele mandou uma pomba, né? Uma pomba. Entendi. A pomba da polícia. A famosa pomba da polícia. A famigerada pomba da polícia, né? Ok. Pois é. Então, e ele também, essa condição que tá no habeas corpus de que ele fica proibido de frequentar bares, estabelecimentos congêneres, é porque ele falhou o exame do bafômetro. Ele apresentava álcool no sangue. E detalhe, esse crime aconteceu às 8h50 da manhã. Mas, gente, ele falhou no bafômetro às 8h50 da manhã. Uhum. Ele tava nesse nível de fúria às 8h50 da manhã. Saindo de um açougue, amada. E ele tem filho pequeno, né? Imagina que vida feliz, menor. Né? Só. Não sei se é pequeno, mas é menor. Ok. Estranho, né? Então, eu tô pensando em quais são os critérios de cidadão de bem do habeas corpus, né? Então, foi o que eu falei, eu tentei pelo menos explicar, eles viram que porque o exame de corpo de delito não menciona arma de fogo e ele não estava com uma arma de fogo, ou pelo menos a polícia não achou uma arma de fogo com ele. Exatamente, ou talvez a polícia procurou essa arma de fogo, não sabemos. Por causa disso, eles entenderam que a polícia pulou de um simples acidente de trânsito para homicídio doloso qualificado muito rápido, sem que tenha provas concretas de que isso foi, de fato, um homicídio doloso qualificado. A gente sabe se a polícia fez teste de resíduo de pólvora nas mãos dele ou não?
A gente não sabe, eu não achei nenhuma das fontes. Tá. Outra coisa que é difícil nesse caso é que todas, apesar das fontes que eu usei estarem aqui, elas são pequenas notícias e elas falam muito a mesma coisa. É tipo aquele artigo padrão que foi, sabe, colado em vários jornais. Então, é muito difícil e quando a Vitória sugeriu esse caso, eu comecei a falar com a Camila, com a irmã do Guilherme, tipo, eu não entendia por que isso não estava sendo falado. Tipo, a pessoa que estava no local do acidente, pelo menos, tá solta, não se sabe, a família não tem informação. A Camila estava extremamente frustrada porque ela não tinha informação suficiente sobre o que aconteceu, sobre o andamento do processo. E a mídia meio que tratou disso num primeiro momento e depois esqueceu. A grande mídia, sabe, falou da morte quando aconteceu e foi isso. Não teve nenhum follow-up, não teve nenhum onde estão eles agora, sabe? Não teve absolutamente nada. E eu acho que tem vários fatores que levam a ao caso ser ignorado. Eu acho que o fato de um homem jovem ter morrido no trânsito no Brasil é uma coisa que infelizmente já virou corriqueira, sabe? Os jornais não dão atenção. Porque, infelizmente, é um crime que acontece, é uma violência que acontece demais. Jovens morrem por violência no trânsito demais. No Brasil, a violência no trânsito mata tanto quanto a violência pública, crimes violentos. Então, é uma coisa que pra gente é corriqueiro. Todo mundo conhece alguém que já se ferrou no trânsito, ou que morreu no trânsito. E, enfim. E tem Não, muito debate, porque é difícil provar se é doloso ou culposo, se teve a intenção de matar ou não. Então eu tava vendo na internet, que eu tava pesquisando esse caso, e tem vários debates, tipo, como que a gente vai fazer a lei fulana de tal pra decidir se é culposo ou doloso, qual que vai ser o agravante, qual que vai ser a pena, onde que cabe habeas corpus. Então é um debate sem fim isso. E nisso vários casos como esse acabam caindo no esquecimento, acaba virando mais um, sabe, na discussão. Tem outras coisas também, tem outros 2 fatores que eu acho. Primeiro que a gente teve muito caso midiático no começo do ano. E segundo, que teve muito caso que ficou muito conhecido, que aconteceu na pandemia, que tá sendo julgado agora. Por conta do atraso, assim. Tem então o backlog, né? Tem o backlog. Que você E precisa... quando você tem um caso muito grande, tipo o próprio caso do Jeff Machado ou da Alexandra Dogolkeski, que são casos grandes, que todo mundo ficou muito chocado, qualquer coisa, qualquer novidade do caso vira uma super notícia, né? E mais um fator ainda que aconteceu numa cidade pequena. Leme é bem pequeno, do mesmo jeito que, assim, um crime dessa gravidade que acontecesse em Pirassununga provavelmente passaria despercebido também. Tem muita atenção da mídia local, porque todo mundo conhece as pessoas envolvidas, provavelmente, mas quando você passa da mídia local, que é o jornalzinho da cidade, sabe, e vai pro G1 da vida, a notícia vai perdendo corpo, né? Eu mandei uma outra mensagem para Camila, porque eles tiveram uma audiência no dia 2 de agosto, a primeira audiência do caso. Então, mas ela ainda não respondeu até o momento dessa gravação. E assim que vierem novas informações da família, a gente vai comentar aqui vai deixar aqui nos comentários, vai colocar um pin para que fique no topo dos comentários como uma atualização. De repente a gente faz um vídeo de atualização ou atualiza no nosso Instagram. E é isso, gente. No dia 25 de maio, a namorada do Guilherme fez um post público no Facebook onde ela dizia, abre aspas, o desgraçado que matou meu namorado prensado entre a moto, o poste e o carro tá solto como se fosse só uma brincadeira. Não existe explicação para o tamanho do ódio que estamos sentindo. Essa dor é indescritível. Quem vai ser a próxima vítima desse desgraçado? Quando que um infeliz que mata um menino de 22 anos tem o direito de ficar solto? Foi intencional, foi cruel. Ele não conseguiu se defender. Ele não merecia isso. Fecha aspas. Então, não, e na boa, assim, com base nas informações que você me deu, e se tem imagens provando que a gente não pode, tendo em vista que a gente tem essas evidências, tem as filmagens, se for verdade, tô falando se, gente, não tô afirmando nada, estou especulando, minha opinião. Se for verdade, e se for provado que realmente eles tiveram uma discussão,
porque o Guilherme quase atropelou esse maluco. Esse maluco, num surto de fúria, entrou no carro, começou a perseguir o moleque, deu um tiro nele, prensou ele numa parede, num poste, Não desculpa. posso. Você não acha que essa pessoa é um perigo pra sociedade? Eu não acho que. Você acha realmente, tipo. Porque se ele faz isso com uma discussão no açougue pra um moleque que quase atropelou ele, não atropelou. Porque se tivesse machucado ele, ele ia ter condição de entrar no carro e Deu um perseguir. susto. Essa é Deu real. um Tipo, susto, todo deu um mundo susto já quase nele. morreu atropelado no trânsito. Todo mundo vai, sabe, quando você vai atravessar ou vai pro seu carro e você não tá vendo, entendeu? E daí foi um susto. Não, sim, foi e pensando em termos de sociedade, imagina o que esse cara não faz quando alguém no trabalho não fala uma coisa que ele não gosta. Imagina o que a família desse cara não passa quando alguém faz uma coisa que ele não gosta. Então, assim, se você parte do princípio que o nosso sistema prisional, ele tem que afastar pessoas que são um perigo para a sociedade da sociedade, você não considera que esse tipo de reação a um susto no trânsito faz com que ele seja um perigo para a sociedade, tendo em vista que todas as informações levantadas são reais e que o que realmente aconteceu foi isso? Olha, pra mim tem duas coisas. E, de novo, essa é uma opinião pessoal que tá sendo exposta no Patramada Criminal, no podcast. Não é uma opinião pessoal da família, eles não devem ser penalizados por essa opinião. Mas a minha opinião pessoal é que eu entendo o porquê do habeas corpus. Legalmente falando, friamente, logicamente falando, eu entendo que é um caso difícil para a promotoria. É difícil você julgar, é difícil você levantar provas, é difícil você pensar na intencionalidade da pessoa, mas o próprio habeas corpus diz que ele não chamou a polícia, não tinha ligação para o serviço de emergência no celular dele. E que, ou seja, a palavra dele não deve ser de confiança. O que ele disse para a guarda municipal no momento do acidente não é de confiança, porque ele mentiu claramente. E também no habeas corpus diz que há imagens de câmeras de segurança que comprovam que ele. Essas imagens que a polícia diz que comprovam que ele seguiu o Guilherme. Então, assim, para mim, eu entendo o habeas corpus, eu entendo por que ele tá solto, eu entendo que ele é casado, ele trabalha na mesma empresa, ele tem um filho menor de idade, o que significa que no papel, na teoria, ele não vai fugir do país, ele vai cooperar com a justiça. Porém, para mim, se ele é tudo isso, cidadão de bem, respeitado, pai de família, que trabalha na mesma empresa há muitos anos, ele falhar o bafômetro às 8h50 da manhã e por causa de um susto no trânsito, ele ir atrás da pessoa, tipo, pra mim, isso é extrema, mesmo que essa seja a primeira coisa que ele fez de errado na vida, é um surto muito rápido, não é? É tipo de 0 a 100 muito rápido e que não tem nenhuma explicação. Tipo, eu não consigo imaginar o que a pessoa deve fazer pra mim pra eu entrar no meu carro e perseguir ela. Entendeu? E se foi só uma colisão, momentos depois, esse cara é o mais azarado do mundo. Não é muito azar você brigar com um completo desconhecido e momentos depois ele morrer embaixo do seu carro? Ele se jogar no poste pra você bater nele? Colidir de frente com a sua caminhonete? Que esse foi o depoimento que o Paulo Eduardo falou pra guarda municipal, que ele colidiu de frente com a caminhonete dele. Mas como a gente, pelo próprio habeas corpus, a gente não pode confiar muito no que o Paulo Eduardo fala. Sim. Eu tô tendo alguma dificuldade. Tô tendo uma dificuldade de confiar no que ele fala. E Pois eu é. entendo completamente a frustração da família. É uma família que quer resposta, não tem, e que perdeu um menino de 22 anos, que tinha tudo pela frente. A namorada dele tinha, em uma das fontes aqui, ela até tem um comentário que ela fez, que é no dia... que é tipo, num dia você tá sonhando em comprar uma casa com alguém e no outro você tá escolhendo roupa pra ir no velório dessa pessoa. Tipo, pra mim isso foi assim... Eu não consigo imaginar, ele tinha 22 anos, ele tinha uma vida pela frente. Ele era um tio maravilhoso, ele era um filho maravilhoso, ele era uma pessoa que, assim, não merecia morrer de forma tão cruel, tão desnecessária e tão prematuramente. Mas é isso, gente. Infelizmente, esse é o sistema de justiça no Brasil, é o que a gente tem. Eu entendo que para a promotoria esse seja um caso difícil de julgar,
porque realmente é difícil conseguir provas pra Se você ganhar. tem imagem de câmera de segurança, você consegue provar. Eu acho que é mais uma questão de fila e de você ter em questão de cidade pequena, eles muito provavelmente a perícia não é da cidade, você tem que mandar o corpo as provas são avaliadas por um laboratório em não sei onde, e vai e volta, e você tem todo o backlog da pandemia. Então, assim, gente, é muito Ah, importante que vocês divulguem esse caso, porque infelizmente, os casos que têm maior pressão popular e que caem na mídia, eles passam na frente no momento de você. Porque, infelizmente, assim funciona, né? Quanto mais pressionadas as autoridades são, mais rápido elas vão tomar uma providência e fazer o que tem que ser feito para que o caso ande. Então, assim, compartilha com as pessoas. Se você não quiser compartilhar esse vídeo, não tem problema. As fontes estão aqui embaixo. Compartilha as matérias. A gente vai exato. colocar uma foto do caso no nosso Instagram, como a gente fez com outros casos que ainda estão em andamento nacionais. Compartilha a Uhum. foto. Torne esse caso conhecido para a gente dar pelo menos uma sensação de desfecho e de justiça para a família do Guilherme, que é o mínimo que eles merecem nesse momento. Exatamente. E a família do Guilherme fez um Instagram que chama @Justiça Gui Casella. Tá aqui na descrição do vídeo. Por favor, vai lá, segue o Instagram, compartilha o material pra gente, porque assim, mesmo independentemente do que aconteça com o Paulo Eduardo, o que fique provado ou não provado e como a justiça age, o importante é que a morte do Guilherme não seja completamente em vão, que o caso não seja esquecido, porque eu acho que a própria cultura da gente brasileiro no trânsito tem que mudar. A gente sabe que tem que mudar. Essa cultura macho de sair, tirar satisfação e sair gritando com os outros por causa de uma besteira de trânsito tem que acabar. A gente sabe que tem que acabar. Então, independentemente do que aconteça, esse caso já traz uma luz para um problema estrutural que a gente tem no Brasil, um problema cultural no Brasil que a gente precisa mudar. E é isso, gente. E eu queria pedir mil desculpas por qualquer coisa besteira que a gente tenha falado. E eu queria colocar à disposição da família do Guilherme e da namorada do Guilherme, inclusive, as nossas plataformas, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso podcast, qualquer coisa que vocês queiram falar, comentar. Enfim, a gente está à disposição. Qualquer coisa que vocês queiram corrigir, a gente está à disposição. E eu espero que a gente consiga, pelo menos, não deixar o Guilherme cair no esquecimento. Muito bem. Certo? E é isso, gente. Bom, gente, esperamos que o nosso próximo vídeo seja um pouquinho menos triste. Mas é importante, é importante a gente trazer esses casos também, ainda que num formato um pouco mais sério. A gente sabe que é um pouco mais sério do que vocês estão acostumados, mas é importante a gente falar dessas coisas, porque é graças ao que a gente faz, eu digo, nós e vocês, todos juntos, que a gente consegue promover uma mudança positiva na forma como as coisas são. Eu acho que só ter a história contada, sabe, já muda tanta coisa. É. Porque é uma morte tão desnecessária, tão Sim. prematura, tão. Eu acho que esse desconforto que a gente sente é necessário. Sabe? Mas enfim. É isso, gente. Não se esqueçam que amanhã, Spotify, Deezer e em qualquer lugar onde você encontra os seus podcasts, nós temos um episódio novo, que será contado pela Dona Schmidt, que nós vamos gravar logo mais. Então, fiquem bem e cuidado com o trânsito, gente. Cuidado com o trânsito. Sejam calmos. Sejam bons, busquem conhecimento e sejam calmos. Fiquem calmos. E é isso. Tchau. Tchau.